mesa, o tema dela é a Base Nacional Curricular Comum, da BNCC, que está proposta pelo Ministério da Educação, cuja primeira versão já foi lançada, no caso de História, no dia 23 de setembro, é isso? No caso 25, né? No caso da base das outras disciplinas, no dia 16 de setembro, no caso de História, dia 25. A sociedade civil tem se organizado para esse debate, com a precariedade dada no momento, que é o fim de ano, com todas as questões que estão colocadas aí. Aqui na FAFISH é a segunda vez que a gente conta, que a gente cria essa oportunidade, né? Uma vez há 15 dias atrás, né, Cláudia? Exatamente, um evento promovido pelo LABERT, realizado aqui com a intenção do LABERT de participar, na verdade, de articular diferentes espaços de formação de professores. Então, a proposta do LABERT foi realizar o debate aqui no FAFISH, que a gente acolheu com muita alegria, inclusive, no dia 17 de novembro, não foi? 17 de novembro, exatamente, 17 de novembro aqui. A Cláudia e o professor Mauro, a professora Cláudia e o professor Mauro vieram como representantes da equipe do MEC para apresentar a proposta e se dispuseram ao debate. E hoje, um dos temas que foram selecionados pelo Grupo Travessia para o debate foi a BNCC. Portanto, a gente tem um segundo movimento de debate aqui na instituição e, inclusive, conversamos, né, com o Cláudio a esse respeito, então pensando o que será esse segundo movimento. E aconteceu uma coisa que para a gente foi muito bem-vinda. O primeiro convite que foi feito ao professor, para compor essa mesa, a professora Cláudia Risse, aqui do Centro Pedagógico, na verdade, professora do Departamento de História da UFMG, lotada no Centro Pedagógico, uma carreira perdão, esse mesmo, lotada aqui com exercício lá, com uma carreira já de 2 décadas lá, né, Cláudia? Um trabalho de longo prazo na educação básica, que nunca perdeu o diálogo com o ensino superior, com a pesquisa acadêmica. E o professor Marcelo Abreu, da UFOP, professor de prática de ensino da UFOP. A nossa intenção original, quando convidamos o Marcelo, era que ele falasse. Bom, a Cláudia já foi convidada para tratar do BNCC por razões óbvias, né? Ela é uma dos membros da equipe técnica do MEC, convidada para tal, e o professor Marcelo Abreu inicialmente foi convidado para tratar de uma pesquisa que iniciaria, que a gente tinha pensado em iniciar junto nesse semestre que não andou. Aí eu fiquei na esperança de Marcelo já ter andado com ela, não foi. Ele falou, mas eu quero falar sobre a BNCC. Pode? Opa! Ótimo. Então foi bacana porque a gente fechou uma mesa de professores com perfis diferentes em todos os sentidos, mas muito próximos. Quer dizer, 2 professores da área de prática de ensino que dialogam no campo da educação e no campo da história, que fazem muito bem essa interface que é própria do campo de ensino de história, mas que aqui estão já de cara em determinados lugares. Então a Cláudia como representante do MEC, obviamente nossa representante também, né, representante do MEC como nossa representante lá, como professora de história, e o professor Marcelo Abreu como sociedade civil, também como nosso representante, a cara dele mas também como... O que eu acho vai ver se melhora, né? Então, eu fiz o seguinte, tem o texto eles estão aqui. Pois é, exatamente. Então, uma coisa que eu fiz com eles foi o seguinte, eu não vou apresentá-los formalmente. Eu vou deixar que eles se apresentem, exatamente porque a trajetória de cada um vai dizer do que é a sua interpretação da BNCC, tá certo? Então, essa apresentação sumária, né, é para agradecer muito a presença de vocês e a disposição, eu acho, para encarar esse desafio, que eu acho que é um desafio novo e grande que a gente tem no campo de ensino de história, especialmente no campo de história e da educação nesse país. 20, 25 minutos para cada um. Então eu posso falar. Exatamente. Então, Marcelo começa como convidado externo. Pode numa tirar mesa aqui que direto, não é. né? Como é que é a história, Marcelo? De moderar as mulheres? Com sua filha? A gente cede a vez ao homem. Vai começar. Vê se tem o cabo, porque eu acho que não tem. Tem o adaptador aí? Alguém tem um adaptador de coisa de vídeo?
Não, eu tenho. Bom, eu vou me adaptando aqui, me acoplando, enquanto isso eu vou falando um pouco do que eu esperava falar hoje, né? Bem, na verdade, eu sou professor do setor de ensino de história na UFOP desde 2012, mas já venho trabalhando com a área de estágio de prática de ensino de estágio supervisionado desde 2009, quando dei aula na UERJ São Gonçalo, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, durante um ano até que, minto, 2009 não, entre 2007 e 2008. Ver se vai funcionar. A questão que... O meu interesse na base atualmente, né, obviamente, não é um interesse como pesquisador, mas talvez seja mais um interesse como alguém que está trabalhando na área e como cidadão. Então, nesse sentido, tem esse viés aí de ser alguém que está no lugar da sociedade civil e foi chamada a discutir a base, né? Obviamente, como uma representação institucional, né? Também. E, na verdade, assim, desde que ela começou a ser anunciada, não é? A Cláudia deve lembrar que na Ampu a gente se encontrou em julho, e houve um debate até que foi bastante acalorado em torno do sentido da base e tudo mais, que ainda era uma incógnita, porque afinal de contas a gente sabe que a comissão foi constituída naquele momento e o trabalho começava por ali, então ainda tinha muita incerteza acerca do que seria, embora eu já naquela ocasião expressasse preocupação em torno de alguns sentidos que a base pode nos levar, não estou dizendo que um documento necessariamente leva a gente, porque ele sempre, como qualquer documento curricular, está num campo de forças, que a gente precisa compreender e atuar sobre ele, de modo que a base, eu acho que ela tem alguns determinados sentidos que me preocupavam naquela altura e que eu vou comentar aqui mais ao final, né? Então, também para retomar essa fala que eu fiz, perguntando, me dirigindo às pessoas, alguns, né? Na verdade, naquela altura, só o Giovanni que estava na mesa, que estava trabalhando na base, na comissão do MEC, né? Eu lembro que na ocasião a Circe estava trabalhando, mas para o Mangabeira, né? Porque vocês sabem que eram duas comissões que acabaram trabalhando em paralelo até o momento em que a crise se instalou e o Mangabeira foi o primeiro a cair, né? E aí com isso caiu também a possibilidade do segundo documento. Naquela ocasião eu me dirigi aos colegas, né? Muito respeitosamente, sugerindo que poderia haver uma relação forte entre a base e certas políticas de avaliação sistêmica da educação que me preocupam particularmente porque elas apontam para o que tem sido chamado de uma redução curricular, que pode ser, me parece algo perigoso, não é? É um risco que eu acho que a gente está correndo toda vez que opta por um currículo mínimo, não é? Bom, quando eu referia isso lá atrás, quando eu refiro isso agora, e de maneira nenhuma, e porque eu estou falando isso agora, porque o debate tem se tornado cada vez mais acalorado, né, no Facebook e em todas as situações, né, beirando às vezes a desqualificação dos colegas que estão trabalhando na base. Então todas as críticas que eu venho a fazer aqui à base, a compreensão que eu tenho tido dela a partir do diálogo com os meus companheiros lá do Departamento de História da UFOP, colegas de outras instituições, colegas como a Sônia Miranda lá na Federal de Juiz de Fora, todas as vezes que a gente tem tido a oportunidade de conversar e dialogar sobre isso em alto nível, não é? Nunca é para desqualificar quem está trabalhando, porque a gente compreende perfeitamente que essa posição não é uma posição fácil de ser assumida, ainda mais na conjuntura da política educacional no Brasil. Eu tenho falei isso agora quinta-feira lá no FOP, as pessoas que assumiram essa posição, com quanto a gente também possa questionar a maneira como a comissão foi composta, isso tem sido feito, mas no maior respeito, são pessoas de muita seriedade no trabalho que tem feito há anos na área de ensino de história, não é? Então, qualquer
crítica, por favor, não tomem como um ataque. Você sabe disso, né? Me julgue, esse já me falou. Mas e eu acho que a gente precisa, uma vez que está disposto o documento, nós partimos para um debate de alto nível acerca do conceito dele, se a gente acredita ou não nesse conceito, e se é possível ou não, nessa altura do campeonato, alterar esse conceito, né? Bom, eu vou tentar me haver com esse negócio chamado Prezi aqui, que tá dando para ver aí, né? Agora eu vou voltar um pouquinho mais. Aqui sim. Peraí. O computador da mesa está me traindo. Ah, sim. Foi bom. Bom, o que eu queria falar era... Nós vamos abandonar um pouquinho, Tá. só para beber, tá? Permitir. Não está permitindo, vou tentar devagar. O que eu queria falar hoje é recuperar um pouco a memória dessa construção curricular. Tá bom. Recuperar um pouco a memória dessa construção curricular, que o texto que está apresentado da base para nós, né, que nos foi apresentado, no geral e também especificamente, não recupera. Está recuperado, sim, quando a base se refere a um conjunto de documentos que estão listados na plataforma que o MEC montou, não é? Todos os documentos aos quais a base, de alguma maneira, com os quais a base tem referência, estão lá listados, né? Mas um pouquinho de paciência que eu vou só... Esse negócio vai funcionar em algum momento. Então eu queria recuperar um pouco essa memória. Antes de recuperar essa memória, na verdade eu queria fazer um corte no tempo, né? Porque a gente poderia optar, por exemplo, por partindo de hoje, caminharmos em direção aos parâmetros curriculares nacionais e daí até as propostas de reformas lá dos anos 80, né? Que mobilizaram toda a área de história, não só a área de ensino de história, que então se constituía naquele momento, né? Constituir com mais vigor naquele momento, justamente por conta daquele debate. Eu queria propor justamente esse corte, olhar para os anos 80 como um espelho desse tempo que a gente está experimentando, porque eu acho que tem certas continuidades e algumas inversões quando a gente olha para aquele tempo de lá, né? Bom, se você primeira fechar coisa, as outras abas, né, pode funcionar. Está usando muito RAM. É que ele está lento mesmo. Parece que ele travou. Antes, então, também para não me delongar muito, né, que eu acho que já falei bastante, antes de falar propriamente do que eu imagino que teria de inovador ali nos anos 80, que de alguma maneira continua, mas também tem uma ruptura grande com o que aconteceu nos 80, a gente precisa que a gente entenda, portanto, que qualquer currículo é resultado de um certo campo de forças, né? Portanto, o currículo tem um vínculo profundo com essa categoria que a gente considera central para a análise histórica, que é a historicidade, né? Ele representa um tempo, ele é próprio de um tempo, né? Uma outra coisa, quando qualquer currículo, não importa qual disciplina, ele resulta desse campo de forças, como vocês sabem, em que poderes educacionais, a própria sociedade civil, diferentes poderes educacionais, aqueles constituídos dentro do Estado e fora dele. No caso presente, por exemplo, a gente tem uma série de instituições, né, privadas que têm batalhado pela constituição da base, entre outros elementos da política pública de educação no Brasil contemporaneamente. Qualquer currículo resulta disso, né, e expressa um tempo, né? Mas a qualquer currículo ele também não só expressa um tempo, ele também quer imprimir uma marca a esse tempo, né? Ele é, de alguma maneira, uma ação sobre esse mundo. Particularmente no que se refere ao currículo de história, a gente pode associar, gostaria de associar aqui a ideia de que qualquer currículo de história é uma política do tempo. Mais do que propriamente a gente costuma associar o currículo de história a uma política da memória. Mas quando eu digo que ele é uma política do tempo, eu quero ressaltar aqui que ele é um instrumento, não é, culturalmente demarcado que procura imprimir
certa maneira de experimentar o tempo, de experimentar a história, não é? Bom, isso, todo currículo também, particularmente os currículos de história, tem alguma relação com a constituição de identidades ou de uma identidade, não é? Isso também está pacífico na literatura sobre isso, que qualquer currículo aponta para uma primeira direção que eu acho importante, que ele, portanto, procura ordenar o tempo e também imprimir uma forma de experimentar o tempo, não é? Se isso é bem sucedido ou não, é difícil dizer, porque a variedade das formas com as quais a gente experimenta o tempo são muitas, não é? E nenhum currículo consegue, no final das contas, conter todas elas ou imprimir uma marca definitiva a essas maneiras de experimentar o tempo, não é? Mas a outra coisa fundamental, então, é o vínculo muito forte que existe entre o currículo de história e a conformação das identidades por referência ao tempo como experiência humana, não é? Então, se tem, portanto, alguma coisa que é definidora de qualquer currículo de história, é justamente essa marca do tempo como categoria ordenadora, não é, de tudo que se faz num currículo de história. Bem, parece que a apresentação do Prezi mesmo não vai me ajudar, então eu sigo falando que talvez você reiniciasse, eu já tinha me preparado. Marcelo, fecha. Fecha, né? Fecha e abre. Pode ser. Aí, o problema é conexão. Presta atenção. Eu trouxe um modem se tiver vivo aí. É uma aba aberta. Mas eu vou seguindo falando, porque eu acho que está claro até para vocês, óbvio que a apresentação seria melhor, mas compreender, portanto, qualquer currículo de história tem como centro essa categoria tempo, né? Agora eu queria propor também a seguinte ideia: identidade. Não existe identidade que a gente não defina contrastivamente. Qualquer identidade é definida por oposição a outras que vão se constituindo nesse jogo conflituoso, né? Então a gente não pode falar só de identidade, mas a categoria central, acho, da experiência moderna é a alteridade, não é tanto a identificação constante, nem consigo mesmo, nem em relação é sempre a diferença que estabelece a nossa... Aí. Não, cancela. Não dá para permitir? Não dá Bom, isso eu já tinha falado, né? Portanto, o currículo de história é uma forma, como eu estou dizendo, de disciplinar o tempo e sua experiência. Por isso constitui uma política do tempo e da memória, não é? Mais propriamente só uma política da memória, que a gente pode identificar como um jogo entre lembrança, esquecimento, etc. Mas é uma maneira de disciplinar a forma como a gente se relaciona com o tempo, não é? Um exemplo muito claro disso é que, por muito tempo, o ensino de história teve organizado em torno de uma cronologia, que é quase algo com uma percepção da temporalidade naturalizada, não é? Por muitos motivos. Mas isso constitui uma maneira também de disciplinar a maneira como nós nos relacionamos com o tempo em sua variedade, porque o tempo não está expresso exatamente, como todos nós sabemos, nem só pelo que acontece no relógio, nem só por qualquer representação que a gente tenha dele. Tem uma dimensão interna e também socialmente partilhada, que nenhuma dessas representações dá conta, não é? Pois bem, então, se a gente entender que tem três possibilidades, uma categoria central, que é de temporalidade, cronologia e duração, por que eu coloquei cronologia e duração? Vai ficar mais fácil de compreender adiante, né? Muito simplificadamente, a gente pode definir temporalidade como ser entre tempos, é um estar dentro do tempo, não é? O que propõe para a gente uma relação muito profunda com a noção de alteridade, porque a noção de temporalidade tem a ver com transformar-se continuamente, não é? E ao mesmo tempo seguir de algo que já durou do passado aqui neste presente, não é? A noção de cronologia a gente pode definir mais ou menos como uma tentativa de delimitar o tempo histórico, em algum sentido conferindo sentido a ele, não é? E a noção de duração, pelo menos no jargão mais comum nosso dos historiadores, tem a ver com essa compreensão de ritmos diferenciais do tempo histórico. Essas três categorias, elas são discutidas frequentemente nos currículos de história, não é? Aí eu já falei um pouco dessa noção de identidade e alteridade, né, que elas são contrastivas, e que a alteridade tem uma dimensão sincrônica e diacrônica. A gente pode dizer que ela tem uma dimensão, digamos assim, espacial, não é?
ao mesmo tempo, compartilhando o mesmo mundo, o mesmo momento, mesmo que a gente esteja distante, em dois continentes diferentes, não é? Tem essa dimensão simultânea, né? E entre tempos. Então, talvez a alteridade mais radical pode ser aquela que está muito distante no tempo, mas pode ser que uma alteridade muito radical está próxima de nós no tempo, não é? De todo modo, eu acredito que a ideia de alteridade em história depende de uma profundidade histórica, não é? E, portanto, de distâncias históricas mais largas, não é? Que me parecem essenciais, pelo menos na minha compreensão. Bom, todo mundo sabe que a história como disciplina escolar, não é? Foi se constituindo no século XIX. A apresentação do Valdei mostra a coincidência desse regime, digamos assim, de autonomia com o outro, que é o propriamente da disciplina científica, não é? Agora, ela se constitui a partir de um imperativo político essencial, que é constituir a nação, não é? A minha impressão sobre isso é que esse imperativo político, né, acaba subordinando o tempo como elemento definidor da história, não é? Menos as identidades ou uma identidade unificadora, e o tempo como elemento definidor da história. Então, por muito tempo, digamos assim, a gente teve um pouco prisioneiro da nação, né? E, de alguma maneira, essa lógica, esse imperativo subordina a ideia de que a experiência do tempo deveria ser a matéria a ser estudada, né? A historicidade é o que deveria ser estudado. Muito bem. Então, como é que ela subordina esses passados, né? Para eu me adiantar um pouco. Ora, na verdade, não existe um passado nacional, existe uma nacionalização do passado, de passados variados, certo? Em algum sentido, esse passado que vai se nacionalizando subordina passados e histórias locais a um fim, a nação, como se tudo colaborasse para aquele sentido final que é a conformação nacional. Por outro lado, ela subordina passados e histórias distantes no tempo ao mesmo fim, não é? É mais comum, por exemplo, no caso europeu, um mito romântico da história francesa, por exemplo, é vincular a França à Troia, não é? Ou um outro mito romântico é vincular a França diretamente, quer dizer, diretamente à Idade Média, numa linha de continuidade muito sem rupturas, etc. E, por fim, subordinar passados e histórias simultâneos, ou seja, que estão acontecendo ao mesmo tempo, né, que são contemporâneos, também é esse fim, o que implica que uma nação tem uma história melhor do que a outra, digamos assim. Certo? Bom, para o caso brasileiro, digamos que esse elemento aí de nacionalização do passado foi algo constitutivo dos currículos até pelo menos a década de 80. Não é? Aí é o grande porte mesmo, eu diria. Né? Não que não houvesse tentativas anteriores de fazer isso. Não é? Mas qual que era o cenário da década de 80 que eu queria comparar com hoje, e aí sim eu vou encaminhar minhas críticas mais contundentes, eu diria assim, à lógica da base. Né? Bom, o primeiro elemento definidor daquele cenário, mais genericamente, é o fim da ditadura e o início do processo de democratização. Né? Parece haver também ali o esgotamento, que acompanha isso, de um projeto nacional em bases autoritárias, que se a gente quiser pode remeter lá ao século XIX, né? A sua duração. Tem um contexto de luta acadêmica como luta política muito intenso, né? Uma integração que a gente não vê hoje de maneira tão evidente. Né? E, ao mesmo tempo, se assiste uma diversificação desses protagonistas em disputa, que agora a gente pode dizer que se multiplicaram ainda mais. Né? O cenário propriamente do currículo de História tem uma demanda pela autonomia da História como disciplina desde a escola, uma vez que ela integrava, pelo menos no ensino fundamental, uma área única que era de estudos sociais. Né? Uma mobilização dos professores da escola básica que transcendia o econômico corporativo. A reforma curricular para os professores era alguma coisa tão importante quanto os salários deles. Não é? Uma integração, efetiva da escola e da universidade na luta por essas novas configurações do ensino de História. Naquele momento ali, o ensino de História, ou a área de ensino de História, está também se constituindo como área de especialidade, de maneira mais potente, digamos assim, não é? Mas não havia, me parecia, um grande divórcio entre os chamados especialistas das áreas específicas
e esse problema da escola, porque ele parecia ser um problema central para todos, não só para um grupo de especialistas. Não é? Bom, e outra coisa que caracterizava também aquele momento é essa disputa pelo currículo na imprensa. Bom, elementos centrais desses propósitos curriculares que a gente poderia definir ali dos anos 80. Primeiro, que é uma introdução dessa noção de temporalidade e duração em substituição à simples cronologia como elemento ordenador do tempo ou das linearidades, causalidades lineares, etc. Que é a tentativa de evidenciar múltiplas causalidades para a explicação de eventos e uma relação profunda com o que vem em seguida ali, com a história propriamente dita, né? Se a gente olhar para cá, a noção da história como um processo que articula evento e estrutura. Bom, essas duas coisas estão articuladas, né? Estavam articuladas na base, nas propostas curriculares. Eu acho que havia ali um questionamento forte da identidade nacional, pelo menos do ponto de vista da sua unidade, né? E um ressaltar muito forte de que essa identidade nacional se produziu conflitivamente, não é? Bom, e por fim, uma ênfase que se preserva, eu acho, que talvez seja a melhor coisa que se preserva na base nacional comum, dos procedimentos de investigação e compreensão histórica. Agora, o que eu vejo de problemático na base? A primeira coisa, me parece que a opção pela história nacional, não é? De alguma maneira repete aquele gesto anterior, de alguma maneira, não estou dizendo que repete integralmente, de subordinar a lógica da identidade, ou o princípio de identidade como algo definidor da disciplina histórica, subordina o tempo, e a experiência temporal como alguma coisa que é, esta sim, definidora da disciplina em qualquer latitude, né? Em qualquer circunstância. Bom, isso é um primeiro ponto que a primeira coisa que eu tenho apontado quando estudo a base no estado que ela se encontra hoje. Então, tem uma lógica de disposição dos objetivos de aprendizagem, e depois acho que Cláudia apresentar, a gente pode discutir isso com mais profundidade, não é? De que de alguma maneira tem uma história do Brasil em torno da qual gravitam outras histórias, não é? Me parece que essa opção acaba por enfraquecer uma coisa que me parece essencial no ensino de história contemporaneamente, ou pelo menos dos anos 50 para cá, um processo que a gente pode chamar de democratização da história, né? Que é o princípio de alteridade, porque a gente acaba por submeter as outras histórias à lógica da conformação da identidade nacional. Ou seja, as outras histórias nos servem na medida em que elas iluminam o nosso caso. Me parece, na leitura que eu fiz da base até hoje, que isso é um traço que persiste ao longo do documento, não é? Então, esses eu acho que são dois problemas que me parecem centrais do ponto de vista de conceito. Ora, e aí eu não estou aqui defendendo nem dizendo que a gente vamos para a história antiga de novo, para a história medieval, não estou querendo fazer nenhum defesa corporativa, porque eu não sou de antiga, não sou de medieval, embora goste de antigo, goste de medieval, etc. Tem uma positividade, que é a incorporação de história da África, história indígena ou ameríndia, que é muito positiva, que corresponde mais do que a uma demanda legal, a uma necessidade de compreensão da nossa particularidade que precisa ser considerada. Mas aí eu me pergunto, se a forma como foram dispostos, porque eles estão dispostos, os conteúdos de antigo e medieval, do mundo clássico, do mundo medieval, na base, tal como ele está se conformando, sobretudo lá no 6º ano, não é? Se eles não afastam demais, não é? Esses universos, esses mundos históricos, não é? Que também nos constituem. Mas não só por isso. O mais importante de observar esses mundos históricos não é tanto porque eles nos constituem, é porque eles dão para nós um elemento de alteridade profunda e de uma alteridade que se expressa no tempo, e no tempo profundo, num tempo na longa duração. Então, essa dimensão de longa duração, não é? Embora ela apareça na base tensionando a cronologia, eu reconheço isso no documento, ele me parece que ficou algo subsumido por essa ideia de termos tratado da história do Brasil, temos que fazer uma escolha, não é? Dada também a exiguidade, no final das contas, que é necessária
concisão de um documento como esse. Bom, por fim, o que eu acho que a base poderia ter avançado e que já estava colocado desde a reforma dos anos 80, que é um gesto de uma ação repetida nos PCN, que podia ter avançado mais, não é? Na minha opinião, é que aqueles elementos dos procedimentos de pesquisa e de compreensão histórica, eles eu acho que deviam ter ordenado integralmente a escolha de todos os outros objetivos de aprendizagem. Aqueles objetivos, entre eles a compreensão das dinâmicas temporais, deviam ter centralidade, na minha concepção, em relação aos objetivos, que aí a gente pode também ficar multiplicando objetivos aqui ad infinitum, não é? Bom, só para terminar, que já está estourando o tempo, e a gente quer, na verdade, debater isso, acho que não vai ser a primeira vez que a gente vai fazê-lo, não é? Nem a última. Nem a última. Eu diria o seguinte, que uma outra coisa que me preocupa profundamente e que às vezes tem escapado do debate que está colocado é o que será dos 40% da parte diferenciada, não é? A gente precisa estudar melhor os próprios documentos que definem como essa parte diferenciada vai se realizar. Mas eu tenho um receio, não é? Eu tenho um receio que tem a ver com o momento contemporâneo que a gente pode caracterizar como um certo desencantamento ou o fim da redemocratização brasileira. Que a gente está vivendo um momento conservador muito poderoso. E quando esses 40% forem definidos dentro das redes, em articulação, dentro das redes autonomamente, em articulação com os 60% que já seriam considerados conteúdos obrigatórios, o que será? Não é? A gente vai de novo ter umas histórias regionais ufanistas? Isso é uma possibilidade. Ou a gente vai ter histórias locais também ufanistas? Não é? O que vai acontecer com esses 40%? Porque veja bem, se eu posso entender, e aí estou acabando, tá, Miriam? Que esses 60% dificilmente a gente vai ter muita margem de manobra com ele, uma outra batalha se inicia quando a gente vai definir dentro de cada rede local, com a colaboração de todos nós, o que será dos 40%. Obrigado. Quem esteve aqui no evento do dia 17 que você mencionou? Tem algumas coisas que estão aqui. E quem leu os objetivos de aprendizagem de história, seja só dos anos iniciais, seja dos anos finais, ou só o ensino médio? Bom, então eu sou Cláudia Alice, professora do CP. Ainda não tem 2 décadas, mas quase isso que eu estou aqui na UFMG, sou professora aqui da Fafiche, meu concurso foi aqui, no exercício lá no CP. Desde o meu mestrado que eu fiz na PUC, que inclusive eu trabalhei exatamente esse movimento, não foi o universo da minha pesquisa a proposta da SEMP, mas exatamente esse processo de discussão da proposta dos anos 80, que o professor Marcelo acabou de fazer uma referência, e que ele é sim um marco para quem estuda currículos de história. Tá? O doutorado eu trabalhei um pouco mais, deixei um pouco essa questão curricular e fui para o campo da formação docente, né? E fiz na USP, já morando aqui em BH. Vou precisar de ajuda só para abrir aqui. E o ano, é aqui mesmo? E o ano passado, a questão curricular, de certa forma, apareceu. Em 2014, eu estive afastada para o meu pós-doc, que eu fiz na Universidade de Minho, muito obrigada. E eu tive que rever as propostas curriculares, conhecer o currículo em Portugal, debater com a Maria do Céu, que não é difícil também, né? Mas para ela entender, apesar do conhecimento que ela já tem daqui, essa pluralidade, essa diversidade, na verdade, a quantidade de propostas curriculares que a gente tem no Brasil, quando Portugal tem um único currículo, né, que rege aí toda que tenta normatizar as aulas de história do país todo. Então, como meu universo foi pesquisar as representações de alunos e professores sobre Brasil, sobre Portugal, daqui e de lá, em pesquisa, em sala de aula e nos materiais didáticos, a questão curricular me veio novamente, né? Assim, acabei voltando às leituras e
em junho desse ano, então, em 2015, eu tive uma grata surpresa ao receber o telefonema da professora Hilda Micarello, ela que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela é da área de educação, o tema dela é infância, ela fez o convite por telefone, dizendo se eu estava acompanhando a questão da base. Eu falei que sim, que eu tinha lido, mas lido lá, né, em 2014 e tal. A polêmica, na verdade eu tinha lido mais a polêmica que estava se instaurando, essa questão é base nacional, comum curricular ou é currículo mínimo? O que é isso? Então eu tinha acompanhado de longe e ela me fez o convite para compor a equipe de especialistas. Quando a gente chegar na parte da equipe, eu vou falar um pouquinho mais dessa história, né? Por quê? O que eu pensei para essa fala hoje, né? Eu preparei para aqui. Esse momento de 25 de setembro até agora, e ele não se encerra 15 de dezembro, como estava previsto, né? É o momento da consulta pública. Então, a gente tem tido a oportunidade de participar de inúmeros eventos como esse, né? E também na parte aí da consulta pública eu vou tentar trazer mais dados. Vai ter um caráter, sim, de tentar apresentar dados e informações e puxar para uma discussão, né? Principalmente nos pontos apresentados pelo professor Marcelo, e que eles vêm de uma forma ou de outra sido colocados para nós da equipe. Bom, então eu pensei em dois momentos: a história da base, para falar um pouco dessa normatização. Estamos falando de um currículo prescrito. Isso aí é importantíssimo ficar claro, é o que está na lei. A professora Déia Fenelon, que foi assessora dessa proposta curricular da década de 80 na SEMP, em São Paulo, e quando banca de um dos trabalhos também muito importantes da nossa área, que analisou duas propostas curriculares daqui de Minas Gerais e de São Paulo, daquele período da década de 90, quando membro da banca, ela fez uma colocação que inclusive a gente às vezes nem recebe muito bem, né, quando está na banca, mas ela disse assim: isso não é caminho da história ensinada. Isso é caminho de uma história a ser ensinada. E eu acho que para quem tem, nesses últimos 30 anos, acompanhado um pouco, a gente tem a Araci aqui, né? Várias pessoas que têm acompanhado a produção, as dissertações, as pesquisas de doutorado, as teses, a gente tem percebido que tem ficado mais claro, tem sido possível para a gente diferenciar o que é uma proposta curricular, o que é um material didático, enquanto materiais normativos do que pretendem prescrever, do que efetivamente é o currículo em sala de aula. Tem um pequeno videozinho que é bárbaro, valeria a pena, muitos de vocês já devem ter visto, que é a Coroa do Imperador, é um episódio do Cidade dos Homens, aquela série lá do Laranjinha e da Acerola, e é bárbaro, e para quem está em sala de aula, para a gente entender o que é toda a intenção educativa da professora, o que são os mediadores outros, os colegas, o livro didático, a proposta, as pressões que tem que cumprir e o que efetivamente acontece naquele espaço. Eu não estou falando aqui desse currículo, tá? Esse currículo, inclusive sábado, dia 28, eu estive na USP com o professor Luiz Carlos Freitas, da Faculdade de Educação da Unicamp, ferrenho contrário a qualquer normatização curricular, né? Então, acho que é importante, eu estou falando aqui de uma base, de uma norma, de um currículo prescrito, sem medo de falar. A gente poderia falar, parâmetros. Vamos saber a história dos parâmetros? Tem um texto muito legal da professora Elizabeth Macedo, também curriculista da Amped, né? O pessoal que estuda currículo, crítica ferrenha a qualquer normatização e centralização curricular, e que ela historiciza todo esse processo, né? Todo esse processo, inclusive dá dados. Os parâmetros curriculares, eles foram elaborados para ser essa base nacional comum curricular. Quando chegou no Conselho Nacional, eles foram reprovados. Eles não foram aprovados como sendo, né, esse currículo nacional. E aí sim, como parâmetros. Então, é proposta, é parâmetro, é guia, é base.
eu estou aqui falando, tentando trazer algumas informações, compartilhar um pouco sobre essa normatização e não do currículo, tá? Falar um pouco do processo que envolve sujeitos e esse processo de trabalho mais geral. E no segundo momento, quais são essas bases, esses pressupostos também a partir dos sujeitos que compõem essa equipe, né, mais do componente curricular história, o trabalho que tivemos, que estamos tendo e desenvolvendo, esse processo todo e a normatização. E aí eu falo muito, eu acho que o que for, eu posso, né, a Miriam vai controlando aí o horário, a base, a ideia da base, a proposta da existência da base está, se a gente não quiser o nome Base Nacional Curricular Comum, que aí o apelido dela não é nem BNCC, é BNC, né? Ela está desde a Constituição brasileira, só que lá aparece como conteúdos mínimos, um currículo mínimo, né, e uma parte diversificada. Mas não, vamos pegar esse nome mesmo, a Base Nacional Curricular. Ela aparece em 96, a Lei de Diretrizes. Olha como é normatização. Lá tem um artigo dizendo uma base nacional e uma parte diversificada. O currículo precisa ter, né, essas duas partes. O currículo deve ser composto por uma parte nacional e uma parte diversificada. Quais são, ao longo dos anos, aí, quais foram e estão sendo os atores mais diretamente envolvidos? Nas conferências nacionais de educação, então, precisa ver quem que participa, né, disso. E, com bons historiadores, ninguém tem ingenuidade e todos nós sabemos, e eu acho que o mais interessante para mim, esse aprendizado todo, além do aspecto pessoal, que eu nunca gostei disso daqui, de tamanha exposição, não sou masoquista, né, assim, estou apanhando pra caramba, sempre fiquei mais na coisa acadêmica, na produção e tal. Além desse aprendizado, é de entender toda, assim, na pele mesmo, que currículo é campo de disputas. Por mais que eu tenha escrito, lido, posto na dissertação de mestrado, eu não tinha ideia do que isso significa realmente. Então, nós estamos falando de um campo de disputas, tá? Então, tem as conferências nacionais de educação, que você pode questionar ou não, mas que elas dizem que é preciso, foi aprovado que é preciso ter uma base nacional comum curricular. O Plano Nacional e o Fórum Nacional de Educação. Tá? Só para a gente pegar um pouco esse processo de normatização. Não é uma lei de uma hora para outra, né, que caiu. Ela passa por essas instâncias todas. Nessa legislação, nessa normatização, está escrito o seguinte: o MEC, o Ministério da Educação, é o responsável pela elaboração dessa Base Nacional Comum Curricular. E quem vai normatizar, vai aprovar, é o Conselho Nacional de Educação. Tá? Sendo que no meio disso, eu vou mostrar agora o próximo, o fluxo é que esse documento tem que passar por consulta pública. Então isso aqui tem que estar na lei, né? Então é o MEC, a consulta pública, volta para o MEC, vai para o Conselho Nacional de Educação, se aprovar, e vai quando? Vai em julho de 2016, se aprovar, vai para todo o sistema de ensino, todo. E aí, quais são os pressupostos que a equipe trabalha desde sempre? Que é direito de aprendizagem, que a base nacional, ela não vem. Então é isso que, assim como tem, vai padronizar, vai acabar, nós corremos todos esses riscos. Vai normatizar os itens de avaliação e os materiais didáticos. Aí cabe só a pergunta, o Mauro faz muito isso, professor lá de Pará. E quem está normatizando agora? Né? Quem que está normatizando? As criancinhas ali de primeiro ano, vamos estudar que é provinha Brasil. Então assim, não é a base que está criando necessariamente essa relação que existe sim, né? E na época, ministro da Educação, o professor Renato Giannini, dos eventos de lançamento da base, ele chegou a dizer: está passando da hora dos sistemas de avaliação e dos materiais didáticos das empresas
normatizarem, determinarem o que vai ser ensinado, o que vai ser o currículo. Agora é a hora do currículo determinar o que vai ser avaliado e o que determinar os itens e os materiais didáticos. Então, não dá para a gente também se furtar essas questões. Quer dizer, isso está existindo, como que está, passa muito por esse campo de disputas mesmo, né? Em várias instâncias aí. Bom, o processo de leitura, de consulta pública, ele é multifacetado, tem eventos como esse, mais acadêmicos. A gente acabou de ter uma leitura crítica, um grupo focal, com especialistas convidados, com os especialistas que elaboraram e fizeram pontuação, e dia 5 de janeiro vão encaminhar os pareceres críticos. Os encontros que estão acontecendo são vários. Os especialistas estão participando de audiências públicas nos vários estados brasileiros. Minas Gerais e São Paulo são os dois estados da federação com menor participação nesse processo. Isso está sendo levantado aqui no portal que tem lá, né? Você participa como indivíduo, como pessoa, é só pôr o seu CPF, ou como coordenação de um grupo, qualquer grupo que seja ele, ou como escola, tá? A gente está agora vai acontecer até aqui o seminário com os especialistas, vai ser dia 16, 17 e 18 agora, próxima semana, daqui 2 semanas, que a gente vai ter a primeira devolutiva. Essa coleta até dia 15, do que está sendo postado, a gente tem mais de 1 milhão de acessos, lá cada dia eles mandam notícias, né? As contribuições já tinham passado, isso já segunda-feira da semana passada, já tinham passado de 65 mil contribuições, né? E a gente vai ter uma equipe da UNB, da Universidade de Brasília, professor Belloni, que ele chama, ele nos apresentou lá. E o mais interessante, porque nós levamos como assessores, mas escuta, nós não queremos filtro. Mas você vai querer ler as 600 mil? Não, mas eu, pelo menos pelo LABEP, já tinha falado, ó, vamos preparar para baixar esse material todo. Todo cidadão brasileiro vai ter possibilidade de linkar e ter fulano de tal, professora Miriam Neto, CPF tal. Tudo que ela escreveu vai estar lá. Tá? É uma consulta pública e a transparência do que está lá vai ser colocado para todo mundo. O que é importante? Nós estamos tentando construir os critérios de acolhida, né? Nós estamos aí com escola sem partido, risco à diversidade de gênero, de tudo que é plano municipal de educação. O critério exclusivamente quantitativo não será o nosso critério, tá? Então não adianta, e nós temos setores sim ultraconservadores, muito mais mobilizados que a gente, infelizmente, tá? Então para lá clicar 500 mil vezes, só esse critério não será considerado. Aqui é um mapa, porque a ideia da SEB é que é um pacto federativo, então são pessoas indicadas pelo CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação Estadual, e pela Undime. Tem especialistas de todos os estados brasileiros, né? A coordenação geral é o Ministério da Educação, a SEB, que é a Diretoria de Currículos, a professora Hilda Micarello, como eu já falei, da Federal de Juiz de Fora, e o projeto ele é gerenciado pelo CEALI daqui da UFMG. Tá? Esse projeto está sendo... Então, a professora Isabel Frade, que também é dessa área da educação de infância, ela é a outra coordenadora mais institucional. A assessoria é esse grupo, eu falei, depois debato porque eu passei a ser assessora, porque no grupo de humanas não tinha assessor de história, e aí foi um embate de especialista, eu aceitei essa questão. Critérios para a composição da equipe. Gente, vários de nossos colegas foram convidados a estar nesse lugar que eu estou e declinaram o convite. Eles declinaram, não aceitaram. São vários, né? Alguns participaram e saíram, tá? Quando eu entrei, havia só... Então aqui, ó, então tem assessores e tem especialistas, né? Os especialistas têm os indicados pelo CONSED ou pelo Undime e os convidados pela universidade. Quando eu entrei,
e aqui também é uma outra conta, né? Por cada segmento, aí, cada etapa escolar, você tem um do Concede, um do Undime e 2 da universidade. Então, história, a gente tem história, que é um componente que tem desde o primeiro ano do fundamental até o terceiro do ensino médio, a gente tem 12, deveria ter 12, a gente tem até um a mais do Concede na equipe. Quem são essas pessoas? Aqui, gente, quando eu assumi a assessoria, foi em junho mesmo, né? Em junho desse primeiro seminário, foi a primeira vez que essa equipe, que estava sem o professor Mauro, sem a professora Margarida, sem o professor Marcos Silva, sem o professor Itamar, e tinha a professora Márcia Rodrigues do Rio de Janeiro, foi a primeira vez que a gente se viu, foi a primeira vez que a gente se conheceu. É pouco tempo para elaborar? Gente, tempo não é só o tempo físico cronológico, tá? É claro que as experiências de todos, essas não só de quem está na universidade, mas dessas pessoas que estão no exercício diário lá, dentro da sala de aula, dentro da Secretaria de Educação, isso tudo teve peso. E não é nessa versão que está agora, nas 500 mil versões que nós fizemos ao longo desse tempo. Foi-me dada a prerrogativa como assessora de fazer convites para compor o grupo da universidade que não tinha ainda. Eu fiz convite na portaria, a própria professora Sandra Oliveira aceitou, o nome dela está lá na portaria, em seguida ela declinou do convite. São motivos os mais variados, gente, desde a ordem política até de questões pessoais. O professor Carlos da Bahia também estava na equipe, por questões pessoais, precisou se ausentar. Então, a gente faz os convites, né, e quem aceitou, qual eram os critérios para fazer esse convite, né? Já que esse campo vem crescendo, são 30 anos que o campo está se consolidando. Qual o campo? Que não é um tema ensino de história, é um campo que tem um GT na ANPU agora. A mesma ANPU que em 79 foi uma briga para aceitar professor de educação básica, né? E que nos simpósios todos é aquela disputa toda. Esse evento que o professor Marcelo citou aqui de julho, nós decidimos ir. Eu, o Giovanni, ele foi convidado para a mesa com a professora Ana Maria Monteiro, com a professora Circe Bittencourt, para falar da experiência dele, que viveu 8 anos, foi até professor Nova Escola, nota 10, essa coisa toda, 8 anos com os Quadruel, né? E chegou lá, porque a gente combinou antes, quando o Paulo Melo... 8 anos com os índios Estaduel. Os índios. 2 professores que estavam, tanto o Giovanni, do Amapá, da Federal do Amapá, ele viveu esses 8 anos no Mato Grosso, né? Mas agora ele é do Amapá. E o Leandro, os dois têm um trabalho na antropologia, doutorado, pós-doc, né? Eles têm esse olhar, e as discussões sobre essa questão de autoridade perpassaram muito a nossa equipe. Tinha que chamar gente com no mínimo doutorado, que tivesse foco no ensino de história, nos seus estudos, e que tivesse trabalhado, assessorado, acompanhado ou até estudado reformas curriculares. E aí foram essas pessoas que eu acabei convidando, foram outras, um número maior, essas que acabaram aceitando o convite. O professor Itamar Freitas, da UNB agora, que ele era do Nordeste, Marcos Silva, de São Paulo, que acompanhou aí a proposta da SEMP, Margarida de Oliveira, do Rio Grande do Norte, e o Mauro Coelho, do Federal do Pará. Se eu precisar parar, eu paro e a gente conversa depois, porque realmente, por área de conhecimento, fizemos levantamento, são mais de 2.000 propostas em vigor. Eu não acho que tem que ter um único currículo, eu acho isso um absurdo, mas ter 2.000 propostas eu também acho um outro absurdo, tá? Então, nós tivemos, assim como os outros componentes, uma série de limitações. Para escrever a apresentação, 2 laudas. Para fazer assim, quer dizer, a gente tem os critérios, porque a gente não é só história, né? Então, nos momentos que a gente estava com a área de humanas, não é tranquilo, são embates também, mesmo com nossos colegas. O trabalho que a gente fala tanto para o professor ter, que é o interdisciplinar, o dialógico, ele é super difícil. A gente lida com as vaidades, com os egos, com os guetos, enfim, não é fácil. E sem falar de todos os outros componentes. Então, realmente, aí a estrutura foi sendo composta, foi sendo revista. O que é o objetivo de aprendizagem? Não é competência e habilidade? Não é competência e habilidade. Se a base vem, esse é o pressuposto, como garantia do direito de aprendizagem, isso precisa ficar muito claro. Garantir a aprendizagem, nem a gente sabe, quando a gente está dando aula, se a gente garante a aprendizagem do menino. É a coisa mais difícil de saber.
Então a base é para garantir o direito de aprendizagem. Se é um menino rico, pobre, do norte, do sul, do leste, do oeste, de escola privada, pública, não interessa. Ele, o pai dele, a mãe dele, os professores vão saber o que ele tem, pelo menos, que ter visto. Não necessariamente ano por ano. São nos anos terminais de cada etapa, tá? Como é que foi composto aí, né? Como foram compostos os objetivos de aprendizagem, a operação que mobiliza, o contexto. A gente acabou fazendo os agrupamentos por 3 eixos, não são eixos temáticos. Então tem sim os procedimentos de pesquisa, a dimensão político-cidadã, a representação do tempo e as categorias, noções e conceitos. Isso está muito mais próximo das leituras de Zabala, da tipologia de conteúdos, que são os conteúdos que você tem que saber, os que você tem que saber fazer e os que você tem que ser, né, que nortearam isso aqui, tá? E não foi tranquilo. Ah, você primeiro fez isso, depois você foi fazendo os objetivos? Não. Foram, isso tudo foi bastante... Isso aqui é só para entender o que é o tal do código lá, né? As 2 primeiras letrinhas é a área de conhecimento, as outras 2 letrinhas é o componente curricular, depois o número, que ano que é, se é fundamental F, se é médio, OA, objetivo de aprendizagem e a numeração. Aqui eu vou entrar mais em história, vocês me permitem mais um tempinho, eu corro, pode ser 2 minutos. Aqui, nessa análise que nós fizemos, a diretriz foi analisar só as propostas estaduais, porque a gente só tinha 18 postadas, agora ela está disponível no portal, né? Não só essas propostas curriculares, mas uma série de outros documentos. O que a gente percebeu é que há uma certa similaridade entre essas propostas curriculares de história, tá? Permanece ainda a divisão quadripartite. Eu fotografei, fiz questão de fotografar um outro material que normatiza, eu acredito que pelas minhas pesquisas, que ele normatiza mais do que a proposta curricular, que é a base, que são os livros didáticos, ao final, assim, meio que só para exemplificar, e que eu me preparei mais para hoje aqui, para isso. Então isso permanece, a perspectiva eurocêntrica ainda permanece, né? São os acontecimentos, a perspectiva de narrativa, se repetem, os conteúdos 7º, 8º, 9º ano se repetem no ensino médio. E a gente tem que pensar que o ensino médio está numa crise danada, esse universo do estudante, do aluno, quer dizer, não tem, a escola não traz nada para ele, né, desse universo dele. E os fatos, os acontecimentos, eles são focados, gente. Eu tenho aprendido assim, o professor Mauro falou aqui, eu nem decorei ainda, mas assim, independência do Brasil, 7 de setembro é nacional, mas lá no Pará eles têm, acho que é 8 de agosto, no Grão-Pará, no Maranhão é outro, quer dizer, esses fatos todos, as revoltas, nossa, eu achei que eu sabia as revoltas, eu trabalho assim, é um monte de outros acontecimentos, são, né, vários outros acontecimentos. Nós discutimos muito o que poderia ser comum. Essa resposta é difícil, gente. Num país tão diverso, tão plural, o que pode ser comum? E aí, Marcelo, tentando já dialogar um pouquinho, esse é outro ponto. A gente sabe do peso que é uma base como essa, que vai nortear, se vai nortear sistema de avaliação, pior ainda. O que a gente tentou fazer é, nesse sujeito que a gente vai dando instrumento para ele se conhecer, ele fazer esse contraponto com o outro o tempo todinho. Então é com a comunidade, ele vai olhando ali. Então, não é o ufanista da cidade, não é também a perspectiva dos círculos concêntricos, mas é de certa forma forçar que no nacional, olhar para esse Brasil, para esse mundo, para esse universo que está aqui, apareça também. Recentemente nós levamos nossos alunos de 8º ano para Petrópolis, foi em novembro também, e a coisa que mais nos surpreendeu, para mim, os meninos viravam assim, Cláudio, eu não sabia que o Brasil tinha isso. Poxa, a gente já viu o Brasil inteiro, né? Então, eu não sabia que o Brasil tinha isso. Vou encerrar. Aí o que a gente consensuou, né? Como que está estruturado, que não, o texto preliminar, gente, nós já estamos assim, vendo uma série de questões para alterar,
né? Não só porque colegas têm nos falado nesses eventos, os pareceres, mas a gente mesmo já percebeu, né? E aqui eu só queria, o que eu trouxe um pouquinho de... Então vamos pensar duas outras normatizações, os parâmetros curriculares, que quando em 96 a Yara Prado, né, lançou os parâmetros curriculares, eles foram espinafrados, gente. Eu estava na USP, num Perspectivas no Ensino de História, eu fiquei com dó dessa mulher. Falava assim, quem que escreveu? Eram professoras da escola da Vila de São Paulo, uma escola particular. A proposta da SEMPE foi escrita, a gente sempre fala Deia, Fenelon e Marcos, eles foram os assessores, mas era Antonieta, Antonassi, Maria Cecília, a Annelise e a Cândida, elas eram professoras. Se a gente pegar o documento, cada uma de uma escola, um pouco que a gente tem na nossa equipe. São essas pessoas que eu aprendi a conhecer e respeitar muito. Mas olha só, apesar de tudo que a gente sabe que os parâmetros curriculares, eles falam em história temática, tá? E aí, o que o Legoff fala olha, o risco dessa história ser cada vez mais determinista, da carroça ao avião supersônico, é o que a gente vê aqui. Não vai dar tempo, mas assim, acaba gerando anacronismo, tá? E tentar colocar tudo. Então tem lá, do 6º ano ao 9º, passa pelas civilizações, quais delas, né? E a gente tem conversado muito na equipe, histórias antigas, histórias medievais, para não ficar com esse determinismo também, né? Mas isso aí permanece, vai até o mundo contemporâneo, menino do 6º ano. Não, olha aqui, gente, isso é para menino, não sei se vocês têm, filho não deve ter, mas assim, sobrinhos ou lido com os alunos dessa faixa etária, de 11, 12, 13, 14 anos, tá? Em que eles passam, e isso vem, apesar dos carimbos, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. Isso aqui, Cláudio, você pegou livro didático antigo. Esses livros didáticos, isso eu printei do guia do Plano Nacional do Livro Didático. A Soninha Miranda coordenou, a Margarida Dias também coordenou vários momentos, uma universidade. São colegas nossos, estudiosos do campo, que analisam esses livros didáticos. E eles estão aprovados, gente. São livros aprovados, que tem esse tipo de conteúdo. Tá? O ensino médio, vamos lá. Vamos de novo. Da antiguidade clássica ao modo feudal, a Europa na era das revoluções e vai. Então é isso. Eu acho que a gente... Vou repetir Deia Fenelon de novo, quando ela disse: a proposta agora perdeu, ela não é o mais importante. O mais importante é esse processo de discussão. O mais importante é ver a ANPU querendo participar desses debates, sabe? O mais importante é nós sairmos. Imagina que legal, professor que tem um laboratório X lá e fala assim, olha, eu acho que medieval seria legal para os alunos. André, né, André? Pelo Facebook que eu estou te vendo agora, e eu sei que a gente trocou uns e-mails aí. O laboratório faz uns estudos assim, assado, trocando. Poxa, gente, já pensou que legal? Parar e pensar o que é legal desse campo, tem estudioso, tem pesquisador, propondo para esse menino, para esse adolescente, para esse jovem da educação básica. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, eu acho que valeu o processo, né? Eu acho que está valendo o processo. Obrigada. Vou fazer um papel desagradável nesse momento, de abrir o debate, mas controlar o tempo, porque o nosso tempo está mais que contado. Então eu vou fazer as inscrições aqui e vou fazer uma proposta da gente trabalhar talvez com 4 ou 5 perguntas numa primeira rodada. Tá certo? Eu sou Valdeir, vamos lá? Matheus, quem mais? Quem mais quer fazer questões? Pode escolher. Tá, só os professores? Que coisa. Vamos lá. Primeiro, agradecer aos organizadores do evento, por essa oportunidade de estar ouvindo a participação de tão alto nível, né? E a presença aqui de uma das organizadoras da base, eu acho que é uma possibilidade, acho que para muitos de nós, a primeira possibilidade de todo esse processo de discussão, de discutir de maneira mais sistemática esse assunto com alguém que está operando o sistema, né? E certamente é uma posição muito difícil, porque apresentar uma proposta fechada
está lidando com algo que é central na nossa cultura, que é a experiência da história. Isso, e tentando pegar uma diversidade gigantesca, que novamente tem que ser tratado como um problema. Isso é uma outra questão que se pode discutir, né? Por que nós temos que sair de um modelo de 200 currículos para um modelo, apesar que a gente possa fazer ponderações sobre se a base é ou não um currículo mínimo, a gente sabe que na prática ela vai funcionar também como um currículo mínimo. Na prática, aqueles objetivos de conhecimento vão estar embasando o Enem, vão estar embasando modelos internacionais de avaliação e por aí vai. Então é muito grave, quer dizer, grave no sentido positivo até, né? É um momento grave do nosso sistema educacional e particularmente grave para a história, porque nem todas as disciplinas têm a presença no sistema educacional básico como a história tem. A filosofia não tem a presença que nós temos, a sociologia não tem a presença que nós temos, né? Então a experiência da história tem sido constitutiva daquilo que nós somos. E aí, eu acho um pouco da frustração que se sente é a forma muito acelerada como esse processo de debate tem sido proposto. Então, parece que a burocracia do MEC, e aí, desculpa os colegas que trabalham para ela, impõe metas que são mais metas de calendário e não metas voltadas para o objeto. Né? E aí, Cláudia, eu não teria como falar demais, porque eu já falei bastante demais. Cheguei aqui e ouvi. Isso. Eu só digo assim, da perspectiva minha, que sou professor de História da História já há 15 anos, formado em História, experiência com ensino básico, mas experiência fundamental como pesquisador, mas alguém que está pensando em tempo histórico, sistematicamente, está pesquisando, eu acho que a base na sua estrutura é um retrocesso em elementos fundamentais. A noção de tempo histórico como representação do tempo, inclusive é um eixo estruturador da base, não está no estado da arte do debate dos últimos 30 anos sobre tempo na historiografia, da diversidade, das simultaneidades, das pluralidades, muito aquilo que o Marcelo tocou aqui. O problema da nacionalidade, quando ela está encaminhada na base estruturalmente, também não está, não apenas no estado da arte da historiografia e do ensino de história, pelo que eu conheço dele, não está no estado da arte das sociedades contemporâneas que têm que enfrentar o desafio de comunidades globais. Então, assim, a gente fica um pouco preocupado se essas estruturas da base vão poder mudar. Porque uma das críticas que tem que ser feita, inclusive na forma de você encaminhar sugestões, você tem que estar dentro da estrutura. Você tem que estar dentro, as sugestões são por itens, e não sugestões mais amplas. Né? Enfim, só queria compartilhar com você, acho que eu não estou sozinho nisso, tem pulado pelas redes sociais manifestações, às vezes muito agressivas até, eu acho um erro, da gravidade desse momento, né? Se nós vamos ter de fato a oportunidade de discutir isso a ponto de transformar a base que foi apresentada, ou se nós vamos só fazer pequenos acréscimos pontuais que não vão ser capazes de mudar o conceito de nação que estrutura a base, que para muitos não parece adequado. E eu diria até, aí cada especialista fala do seu lugar, e isso é importante, eu acho, é o conceito de tempo. Tempo não é mera representação, tempo é estrutura cognitiva. Então, como o tempo pode estar representações do tempo e a cognição do tempo, e deveria estar organizando a base nas suas múltiplas possibilidades, a gente não vê isso ainda. Não é isso. Obrigada, Valdeir. Uma vez, não. Querem mudar, né? Pode ser? Matheus. Bom, eu queria também parabenizar o grupo. Depois eu vou falar, então posso gastar meu tempo elogiando algumas coisas. Quero parabenizar o Marcelo, acho que ele poderia depois retomar algumas crises, algumas colocações. Eu acho muito interessante até a presença do Marco Silva na comissão, que mostra até ecos dos anos 80 na proposta. Né? Agora eu queria falar mais diretamente, aproveitar a oportunidade com a Cláudia, só 4 pontos muito rápidos. Primeiro, dois interesses que eu vejo como perigo nesse momento. Um, do mercado editorial. Uma base comum com 40% vai ser o seguinte: a Moderna vai fazer um manualzão, cada estado coloca seus 40% de história regional, e você vai acabar com as pequenas editoras e você vai criar um sistema talvez de apostilamento. Que a gente já havia conversado aí com o Marcelo também, pode avançar um pouco nisso. Então, eu acho que a base atende aos interesses da indústria e do mercado editorial. Que cada vez concentra mais
Agora, com a perspectiva do fim do governo do PT, os grandes grupos de material didático, como a Abril, sempre apoiaram o PSDB, os governos do PSDB, não é à toa. Bom, mas isso não é uma primeira preocupação, ou seja, qual vai ser a relação desse currículo com o político didático, que é, por excelência, um mercado bilionário. Segundo ponto que eu me preocupo muito, que é com a questão da interdisciplinaridade. Eu fiz uma pergunta agora pela manhã que ficou sem resposta. Minha pergunta é: Bernard Petit, no texto por um conceito de interdisciplinaridade restrita, ou seja, um dos caras que fez o Tournant Critique dos análises, diz o seguinte: a interdisciplinaridade, que deveria ser uma interação mútua de saberes, ela serviu em grande medida para o imperialismo de um ou outro campo de saber ao longo da sua história. A minha pergunta é: se o diagnóstico dele é correto, qual campo de saber vai ganhar com essa reforma? Eu tenho já uma desconfiança, mas eu queria que a mesa dissesse as suspeitas, digamos assim, de qual campo então que vai imperializar os demais campos. Terceira coisa, que eu vou falar até na minha fala daqui a pouco. Eu acho que um dos grandes problemas das reformas curriculares no Brasil é que, em geral, elas se colocam contra a tradição, contra a história do acontecimento, contra a cronologia. São dimensões importantes também. Então, quando a gente entra na universidade, a gente logo tem que tudo que você aprendeu não vale, cronologia não é importante. Existem várias formas de fazer cronologia, várias formas de fazer periodização, são uma das formas de apreensão da temporalidade. Então eu acho que quando você fala, por exemplo, por que algumas coisas eu grifo ainda permanecem, a pergunta nossa, ainda mais uma proposta tão avançada, é por que certas tradições permanecem. E qualquer proposta que venha, que não incorpora o diálogo mais criticamente, mas não incorpora a tradição, no currículo real ela tende a se esvair. A grande questão, a quarta e última, por mais que a comissão seja bem intencionada, por mais que ela seja formada, e eu valorizo muito isso, por profissionais com grande experiência no ensino básico e na reflexão sobre o ensino, ela é comprometida por uma única coisa, pela pressa. Não é possível, porque agora a gente está debatendo, etc., mas até julho do ano que vem é pouco tempo. Porque o debate, eu imagino que a grande angústia dos membros da comissão, o debate, de algum modo, ele pode colocar a proposta inicial de cabeça para baixo, e isso pode ser bom. Nós poderíamos construir um currículo efetivamente democrático. Então, eu me preocupo. É claro que eu não posso dizer assim, a comissão tem que renunciar, a outra vai assumir. Mas eu acho que a gente tem que resistir a essa pressão, a essa urgência. Porque essa urgência compromete. E aí eu diria, para terminar, que é hoje a minha postura. Grandes tentativas de currículos nacionais como esses, sobretudo a experiência australiana, talvez possa ser o nosso modelo. O currículo de história foi tão problemático que eles desistiram. Então, a minha estratégia hoje, nós temos que sabotar ao máximo, no sentido positivo da ideia, ou seja, porque nós não podemos fazer um currículo com tanta urgência, ainda que seja talvez importante, com todos os rios, sobretudo no mercado editorial, porque não é possível que em 1 ano e meio nós produzimos algo que possa ter impacto em 2 ou 3 gerações nos próximos 20 anos. Bom, desculpa ter estendido, espero ter sido cortês, porque eu acho que essa é uma disputa que a cortesia é fundamental. Na verdade, eu até vou fazer um comentário, antes de passar a palavra para o André. No primeiro debate que houve aqui, a professora Carla Ferretti, que é da PUC, do Colégio Santo Antônio, abriu o debate, depois da apresentação da Cláudia, com algo dizendo: olha, eu queria dizer a vocês que essa equipe me representa, que essa equipe nos representa. E eu digo mesmo que hoje, não por mera cortesia, mas porque a gente sabe que estar nesse lugar é muito difícil, e porque vocês são qualificados para isso. E mais, estar nesse lugar significa assumir o risco das carreiras individuais em prol de um debate. Essa é a grande questão, sabe? Então, quem tem a coragem de fazer isso, por mais que a gente tenha quaisquer discordâncias do ponto de vista teórico e deva expressá-las, a meu ver, sim, me representa, eu acho que representa boa parte de nós, professores que aqui estão, né? Então, eu agradeço muito.
pela disposição do trabalho lá, com todos os simões, com todas as dificuldades burocráticas e pela disponibilidade de estar aqui sempre no debate. Né? Bom, André. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Prazer conversar com vocês hoje. Eu começo, na verdade eu não vou nem apresentar em tom de pergunta, mas de me fazer ouvir em nome da área dos estudos antigos e medievais, mas não é por retórica que eu digo que não se trata de lutar pelo espaço de uma área. Se não houver nenhum problema, a minha área é a universidade, então não estaria simplesmente fazendo uma questão profissional, mas talvez tentando representar os anseios de um grupo de profissionais que tem se preocupado muito com o ensino de história antiga e medieval também na escola, né? E eu acredito que esses grupos estão muito exaltados no momento. Eu até, se possível, peço desculpas pelos momentos em que eles não foram muito corteses, né? A gente sabe que tem alguns estados, alguns núcleos por aí que têm reagido, às vezes, de maneira muito impensada e precipitada. Não é em nome desses que eu falo. E eu acredito que talvez essa precipitação dos medievalistas, eu não conheço muito a manifestação dos antiquistas, então eu não quero talvez generalizar demais, mas a precipitação dos que são da minha área talvez se deva à carência, na verdade à situação que a própria área encontrou para se desenvolver no Brasil. E isso eu não atribuo ao sistema nacional de educação e muito menos ao sistema universitário quando ele começou a se desenvolver entre nós. Os medievalistas pegaram espaço numa universidade já consolidada, com uma historiografia bastante madura, e entraram, isso é uma crítica que eu apresento à minha própria área, como que pela porta dos fundos, mas já com muito financiamento disponível, e esses medievalistas nunca dialogaram com os historiadores brasileiros. A começar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Os medievalistas sempre se entenderam como produtores de um conhecimento hermético, gnóstico, fechado na área, e por isso se há de fato um desprezo, ou pelo menos uma indiferença pelo ensino antigo e medieval na universidade, na faculdade de História e talvez na escola, se deva à própria indiferença dos medievalistas pelo Brasil. Isso para mim é ponto passível, seria vaiado numa prenhe, entre os meus medievalistas lá eu seria vaiado. Mas eu analiso assim, nós já pegamos a CAPES dando bolsa de doutorado, nós não tivemos que lutar por isso. Nós já pegamos os concursos aos milhares, eu saí do doutorado e já entrei aqui, uma das melhores do país, o mundo fica feito, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque os medievalistas do Brasil é que insistem nessa história medieval europeia, e eu não vejo assim de forma alguma. Nós conversamos sobre isso, né? Para vocês terem uma ideia, e talvez tomando o exemplo da história antiga, os islâmicos se apropriaram da história antiga greco-romana e fizeram parte da sua própria história. Então falar de história antiga não significa só falar de gregos e romanos. E até porque essa entre aspas, esse arcabouço de vida, ou alguns chamam de herança, né? Essa história, essa temporalidade do passado lá, que entra numa outra cultura, ela é a porta de entrada para a própria noção de história medieval que eu concebo sempre a partir da união do mar Mediterrâneo. Então não é possível conceber, senão a partir de África, Ásia e Europa, que eu concebo como a ponta do continente asiático. Não é um continente, ele não está cercado de água por todos os lados, né? Ou seja, a nossa perspectiva de ensino de história medieval no Brasil precisa ser revisto, mas antes dele ser revisto, nós já temos essa questão do livro didático, ou melhor, né, da base curricular nacional comum aí, e que, ou seja, pegos de surpresa. Então, talvez em nome de uma suposta autoridade pouco conquistada, né, pouco construída, conquistada porque nos foi dada de presente pelo sistema universitário que o Brasil desenvolveu nos últimos 20 anos, estes meus colegas estejam ainda tentando simplesmente defender o pressuposto de que
que não se entende o Brasil senão pelo viés da sua herança portuguesa, da sua herança ibérica, e da questão da língua, da questão das matrizes religiosas, da questão de uma unidade de população. Bom, até aqui uma espécie de balanço do como eu estou vendo. Mas propositalmente, assim, propositivamente em relação ao documento que se apresenta, me parece que, apesar de tudo, e me tranquilizei muito ouvindo vocês hoje, em relação às principais motivações desse documento, mas ainda eu talvez iria perguntar, na verdade, embarcar nas provocações apresentadas pelo professor Marcelo com um pouco mais de ênfase. Na minha leitura, que não é dos medievalistas de modo geral, me parece muito difícil não nos preocuparmos com a questão do nacionalismo que se apresenta ali, mas um nacionalismo à moda moderna, que nós sabemos o quanto isso é problemático como um projeto de poder, e o quanto estes nacionalismos, ainda que queiram afirmar a diversidade cultural de um território tão vasto como o nosso, é capaz de apagar as pluralidades que constroem uma suposta unidade, né? Então, aqui não falo só como medievalista, eu falo como alguém que sabe o veneno que o nacionalismo pode vir a ser e como esses projetos podem ser danosos para culturas locais e simplesmente para a expressão, né, dessas próprias culturas. Então, ouvir, né, talvez um posicionamento sobre essa questão, o Marcelo já tentou provocar, mas eu faço, embarco nessa mesma provocação. Muito obrigado. Mais uma vez. A pergunta vai um pouco no sentido do que o Matheus falou. Duas coisas me preocupam na forma de dispor o tempo na base. Talvez até por desconhecimento dele das pesquisas mais avançadas dentro do próprio campo do aprendizado histórico, né? Mas assim, às vezes eu me pergunto, tem uma positividade que eu vejo na base, tá? Porque parece que tem uma diferença muito profunda, pela primeira vez eu acho, entre o fundamental e o ensino médio. Isso eu acho que é uma boa conquista. Porque, do contrário, a gente sempre repetia. Não era nem uma possibilidade de você olhar. Exatamente, olhar de novo de outra maneira. Sim, pura repetição que já estava dada pelo próprio, quer dizer, porque no fundo quem organizou isso foi o mercado editorial. Então pode ser que um currículo não adiante muito, mas o mercado editorial é que vai, no fundo, acabar se tornando o currículo prescrito, não é? E o currículo real que vai acontecer na sala de aula vai depender da formação dos professores. Então tem duas perguntas. A primeira não seria melhor, na linha do que o Matheus falou, né, a gente manter uma certa estruturação cronológica mais tradicional no fundamental para quebrá-la por completo no ensino médio, sabe, com um momento de aprofundamento deste problema central do tempo, mais do que o tempo da temporalidade, mais do que a cronologia, a experiência mesmo da temporalidade, não é? Como algo que pode potencializar a desestruturação dessas formas de organização do tempo muito rígidas, né, que não correspondem à experiência de verdade dele. Então a primeira pergunta que eu faria não era melhor a gente manter algo mais tradicional, digamos assim, na disposição do tempo? E dos conteúdos que queira, enfim, vamos pensar aí, até o 9º ano, para depois partir para uma quebra mais definitiva no ensino médio e colaborar, partir da colaboração com outras disciplinas. Isso é um ponto. Outro ponto que eu diria assim, que a gente vai continuar conversando, é sobre os efeitos disso para a formação docente, que tem a ver com a pergunta que o Matheus colocou sobre a interdisciplinaridade. Ora, já tem uma certa indicação da tentativa de constituição de licenciaturas interdisciplinares, que a gente pode discutir se é sim, se é bom, se não é ruim. A última resolução do Conselho Nacional de Educação acerca disso já aponta para isso, né? A lei de reforma do ensino médio, eu não sei exatamente há quantas anos agora no Congresso, preconiza esse tipo de coisa, não é? Então como é que a gente vai reestruturar? Porque ela diz que ela vai impactar na formação, não é? E aí, quando impactar na formação, como é que a gente vai ficar? Isso vai implicar uma reestruturação da universidade, não é? E eu temo que isso escanteie cada vez mais a nossa área, que é a área de humanidades, de modo geral, na universidade. É um temor, bom, enfim, ter medo faz parte da vida. Eu escutei
formei de um professor de antiga, quando eu falei, e o medo? Ele falou, medo não entra na história. Eu escutei isso, Vou passar a palavra para vocês, mas vou fazer também uma pergunta, não vou desistir. No último debate aqui, eu cheguei a anunciar essa pergunta e vou repetir, porque naquele dia não foi possível a gente tratar disso. Eu tenho muita preocupação com o que vem agora a partir da consulta pública. Não apenas pelo tempo, porque concordo com os colegas, o tempo é mais do que breve, ele é inexequível, mas porque eu temo pela execução dessa consulta pública e pela repercussão dessa consulta pública no próprio documento. Eu concordo com vocês, gênero, número e grau, Condeia, com vocês que dizem isso. O mais importante dessa base, até aqui, é o debate que ela está promovendo. Sabe assim, de verdade, ver os medievalistas, os antiguistas, os médicos, preocupados e se envolvendo com questões de ensino, independente de estarem no ensino fundamental. Ver um auditório cheio, como a gente não via há tempos, com professores de educação básica, com professores de ensino exterior, estudantes de graduação e de pós-graduação, é fundamental. Então, esse movimento, eu acho que é ver os debates acalorados, por vezes, inclusive, desrespeitosos, ser parte do jogo, né? Enfim, eu acho que esse movimento está muito saudável. Mas, volto a dizer, a gente viveu aqui em Minas Gerais, 10 anos atrás, um processo que foi mais ou menos semelhante a esse, só que nós tínhamos mais tempo para discutir com os professores depois essa consulta pública, o CDC, e a opção foi a mesma, e depois Daniel bateu o sapato, falei, eu nunca mais fico nessa posição, então em vez de ir embora do Brasil, ele não trabalha mais. Olha, eu bato, eu chego em terra para vocês que estão lá. Mas o que me preocupa? Vai ser possível, se a comissão chegar à conclusão de que é preciso mexer nas bases da BNCC, tal como ela está, vai ser possível fazer isso em termos de tempo e de disposição interna? Porque, assim, tal como ela está, de verdade, eu acho que já está cumprindo um papel genial. Já que inverteu tudo, todo mundo debate, xinga, blá, blá, blá. Mas e se for preciso voltar atrás, incorporar a tradição, rever, fazer uma diferença conceitual entre o médico e o fundamental? Vai ser possível fazer isso? Porque se não for, eu temo, vou dizer novamente o que eu disse há 15 dias atrás, eu temo que ele fique aí também. Posso falar? Pode. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Acho que assim como o dia 17, aqui na Pafiche, em Teatros, como hoje, quer dizer, é respeitoso, é um diálogo com quem? Com o seu e-mail, né? É dialogar com quem leu, ou não leu, mas que está ali e tal. Porque, infelizmente, não tem sido a maioria, tá? Assim, tem sido muito difícil, de uma desqualificação imensa, né? O professor Marcos Silva está recebendo, está de anteparo aí, porque ele também fala, né? A minha posição ao primeiro texto do professor Renato Janine Ribeiro, antes dele, do Demetrio, e foi difícil segurar a equipe, né, toda, foi que nós não vamos dar palco para quem nós não queremos dialogar. Tá? Respondi junto com o professor Marcos ao texto do Renato Janine, ele tinha acabado de sair, até por umas ingerências que a gente vivenciou lá, e que também, como você diz, faz parte, tá? Então, assim, e quando a Miriam começou falando assim, a Cláudia que é do MEC, gente, eu não sou do MEC, né? Eu não sou, isso não é aquela coisa assim, se tiver elogio, eu sou, se tiver crítica, eu não sou, não é isso. É muito demarcado o tempo todinho, essa semana mesmo com a Hilda, né? Eu deixei mais uma vez claro, né? Um dos pontos que a gente estava discutindo aí, ela participou dessa reunião na USP, não no dia 28, no dia 27, com os nossos convidados, e as críticas foram muito interessantes, e os elogios também. As críticas no sentido assim, olha, por que isso, por que aquilo, Cláudia agora que explicou, fulano e tal, mas enfim, eu disse para ela, eu fui convidada, e eu estou à disposição a qualquer momento que você desconvidar, né, assim, isso aí não há problema. Então, eu compartilho com vocês. E isso não só é a Cláudia, muitos dos assessores e dos especialistas, essas críticas todas, especialmente em relação ao tempo, ao pouco tempo, né? Não adianta nada, tá? Realmente, a gestão do MEC, enfim, ela não é das mais tranquilas, assim, né?
a própria SEB, enfim, nós sabemos, eu acho que... Mas o dia 15 de dezembro, por exemplo, deixou de ser o término da consulta pública, era acabar a consulta pública agora. Foi um movimento porque a SEB está tendo, e a diretoria de currículo e tempo integral, com o Ítalo Modesto Dutra, ela está conversando com os secretários, com o Conselho Undime, e foi visto que o retorno dos professores da educação básica em fevereiro pode ser um excelente momento, e aí eu me lembrei de São Paulo de novo, que eu pesquisei exatamente esses momentos, daqueles dias que antecedem o início letivo, para que se discuta os lugares que ainda não discutiram e tal. Então, foi ampliado esse prazo. Vai ser mantido até junho? É claro, gente, nós ali num determinado escalão, a gente vai obedecendo, vai brigando, vai falando, e pode ser que essa data está sendo muito recorrente, né? Todos nós, aliás, não é só o tempo, acho que não poderia ter pior contexto, e isso o MEC tem clareza, o pior contexto para essa discussão acontecer. Acho que a gente, história, meio que boi de piranha nisso tudo, né? Língua portuguesa também, porque a mídia está ali, está batendo, né? Enfim. Então é isso, eu compartilho, eu vou misturar um pouco as respostas aí, Ciro, né? Infelizmente foi sim, foi muito difícil, dia 18 eu e o Mauro fomos para o Rio, da Ampur Rio, havia um grupo armado, e de um desrespeito que isso assim, eu não consigo entender, sabe? Teve um momento que uma professora falou assim, não precisa pedir tempo não, gente. O que precisa falar é o seguinte, para tudo. Eu brinquei com o Mauro e falei assim, tá, vamos ser demitido, hein, Mauro? E ri, porque tem hora que você tem que brincar um pouco e é muito pesado. Para tudo, tem que começar de outro jeito, de outra forma. Gente, ela pode até achar isso, pode inclusive organizar e mobilizar para que isso aconteça, mas assim, é uma delicadeza, é uma agressividade que é desnecessária. É tão desnecessário quando você pensa que são educadores que estão lá. E aí, nessa mesma toada, eu vou juntar com a questão das editoras. Já está, você citou, eu vou falar aqui, e lá foi debate público, aí já foi Ampur São Paulo. A Ampur São Paulo, em dia 28, sábado passado, organizou, estava eu, o professor Luiz Carlos Freitas, e o professor Antônio como mediador, e um grupo da Moderna. Assim que a proposta de história foi publicada, a gente teve problemas, eu imagino que vocês saibam que não foram problemas de incapacidade da equipe, nem problemas de tempo da equipe, que não conseguiu publicar, não foi isso, né? Então, mais um indicativo dos conflitos, dos confrontos, das disputas que nós passamos. Um grupo da Moderna já reescreveu a proposta. E o professor, eu vou falar o nome dele, que era pública. Escreveu a base, eles me entregaram. E o professor Ricardo Greger, sei lá, ele pôs o teatro. Está aqui, professora. Está aqui, professora. Jogou na mesa. Nunca vi coisa mais mal escrita no mundo. Eu não acredito. E, assim, mas foi horrível. Porque esse cara, e a cada rodada de 3 questões, estava ele lá de novo. Por que não foi chamada a professora Cícia aqui? A professora Cícia está aqui. Por que não foi chamada a professora Ernesta Zamboni, que está aqui? Por que não foi chamada a professora Lana Mara? Parará. Então, respirar fundo e responder, né? Aí chegou um ponto que não teve jeito. Falei, olha, eu não chamei a professora Cícia, porque o professor Paulo Melo, que aqui está, me disse ao telefone, em pleno julho, eu estava conversando com ele, que nós organizamos um dossiê sobre formação de professor de história, da revista de história, da Ampur. A Ampur não tinha programado nada sobre a base. Foi o professor Giovanni que pegou a fala dele e mudou naquela hora e falou, vou falar, porque nós combinamos, e eu fui lá. Fui por minha conta, falei, não, vou aqui nessa Ampur. Encontrei o professor Rodrigo Pato. Você está participando de qual GT? Eu falei, esse ano eu não vi, eu estou com base até aqui. Base? Aí eu sentei e conversei com ele. Falei, a sua fala inicial, não, porque foi assim, assado, eu não saber o que está acontecendo, tarará, tarará. Esse professor, o professor Paulo me disse que estava escrevendo para SAI, gente. Para SAI, com mangabeira única. Quer dizer, não tinha jeito de você chamar uma pessoa que estava fazendo uma outra proposta, né?
E Lana, que foi convidada, que declinou, Ana Maria Monteiro, que declinou, enfim, é um nível muito difícil de diálogo. A editora Moderna se organizou, então, os autores, né? Eu sou autora de livro didático também, então, assim, colegas, né? Só, eu não sou da Moderna. Os autores, por isso também não dá pra gente botar, acho que em 80, que era o livro didático, continha toda a ideologia, era o malfeitor do mundo, não é isso, né? Mas assim, infelizmente esse grupo reescreveu, e é o que eu falei, eu agradeci e falei, por favor, insira, porque eles reescreveram a apresentação, e eles se portaram do mesmo jeito que está lá, que é limitado o portal. Então assim, exclui o objetivo, vai dar trabalho, mas dá para você mexer na estrutura, dá sim. Você pode, alguns objetivos eles colocaram, esse ok, esse reescreve, esse tira, tal. Então, há sim uma mobilização já está dada, né? Que vai depois da base, não. Estão aqui indignados de não ter. E assim, é na fala de um docente como esse que começa a falar assim, a primeira frase, olha, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu não tenho pós-doc, eu caí no chão da escola. Quando ele falou caiu no chão da escola, eu falei assim, bom, se está na escola é cair de algum lugar, sinto muito, não vai ter mais, já deu para entender qual é essa lógica, tá? E aí, eu vou juntar com esses interesses, eles existem mesmo. A Fundação Lehman, Todos pela Base, Ayrton Senna e tal. O que eu posso falar para vocês, gente? Em nenhum segundo, em nenhum momento, qualquer que fosse dessas pessoas teve alguma ingerência no material. O professor Renato Janine quis ter isso. Mas nenhuma dessas pessoas, dessas fundações. O que a Fundação Lehman fez? Ela chamou o pessoal da Austrália, eu participei, nós estamos com material, do Chile, Concord, Estados Unidos, foi um seminário internacional dentre vários que eles organizaram, e eles bancaram financeiramente a vinda dos especialistas tal, para assistir esses processos, assim como o SEMPEC e tal. É nesse momento, então, eu não sou do MEC, eu sou convidada, eu estou convidada para produzir esse material. O que daí vai surgir, está aqui, para mais uma outra batalha que a gente tem que